Olá, amigos! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, que todos estejam em paz, que estejam com saúde. É uma alegria estarmos juntos novamente, falando da doutrina espírita, a doutrina consoladora que Jesus nos trouxe. E neste mês ainda em especial, o Grupo Aulas da Vida homenageia as mães, mês de Maria. Então nós já falamos dentro do Grupo Aulas da Vida sobre Maria de Nazaré, a mãe de todas as mães. Já falamos daquelas mães que são as mães do coração, que não geraram seus filhos, mas os amam da mesma maneira. São as mães do coração. E hoje vamos conversar sobre as mães provedoras do lar. Antes então de entrarmos diretamente neste assunto, a visão da doutrina espírita, eu gostaria de passar para vocês as informações de uma pesquisa muito interessante que foi feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Então eu vou ler para não errar aqui no percentual. Então a pesquisa foi em relação ao percentual de domicílios brasileiros comandados por mulheres. Então essa pesquisa ela percebeu que em 1995, 25% dos lares brasileiros eram então comandados por mulheres. Mas, em 2018, este percentual subiu para 45%, ou seja, quase a metade dos lares brasileiros, em 2018, eram comandados por mulheres. Mas ainda um fator interessante dentro desta pesquisa do IPEA. Dentro deste universo de 45% dessas moradias, que são comandadas por mulheres, 43% dos 45%, desta amostra, 43% dessas mulheres viviam em casal, certo? 30% delas com filhos e 13% sem filhos. Outras informações interessantes. Dessas 45% das moradias comandadas por mulheres, 32% dessas mulheres são solteiras com filhos. 18% dessas mulheres vivem sozinhas e 7% dividem a casa com amigos. Então essa pesquisa trouxe informações muito interessantes. Porque há um tempo atrás, normalmente quando a mulher era a provedora do lar, quando ela mantinha, sustentava esse lar, ou era porque ela estava separada, ou porque tinha sido abandonada, ou ficado viúva, certo? Mas essa pesquisa veio mostrar o contrário, que essas mulheres não estão ali porque foram ou abandonadas ou ficaram viúvas. Não, isso aí, o que está acontecendo, o que essa pesquisa veio nos mostrar, é que esse movimento, esse é das mulheres provedoras do lar, esse movimento faz parte do empoderamento feminino que está acontecendo na sociedade. Então são escolhas das mulheres. Tanto que dos 45% que são dos lares que são comandados por mulheres, 43% deles, ou seja, quase a metade, são mulheres que vivem em casal, vivem com seus companheiros, mas mesmo assim elas sustentam, são as provedoras deste lar. Então isso é uma diferença de comportamento da sociedade e faz parte, é um movimento que vem acontecendo, muito bom, e que faz parte desse empoderamento feminino. Então é muito interessante os dados dessa pesquisa e as informações que ela nos traz. Agora nós vamos
pensar nas mães provedoras. O que é ser provedor? Provedor é fornecer o necessário, no mínimo o básico, no mínimo. Então é prover as necessidades, né? Prover o que aquela casa necessita, o que as pessoas que ali moram, que vivem, necessitam. Então essas mães são as provedoras do lar, ou seja, elas fornecem o subsídio, elas fornecem o que o lar necessita, né? O que os filhos necessitam, ou o que os companheiros necessitam, enfim, são as mães provedoras do lar. Mas dentro dessa questão de mães provedoras, nós sabemos, claro, as diferentes condições da sociedade, certo? Então nós temos que fazer uma parte, refletir um pouquinho dentro dessas condições, diferentes condições sociais que existem na sociedade. Então, no Livro dos Espíritos, questão 806, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Será que essas desigualdades que tanto vemos é uma lei natural? É uma lei de Deus? Então eu vou ler para vocês a resposta dos espíritos. Não, é obra do homem e não de Deus. Deus, nós não podemos jamais esquecer que o nosso Criador é pura justiça e bondade, e pura misericórdia. Então essas desigualdades não são lei de Deus, não fazem parte da lei de Deus, mas sim da lei dos homens. É obra dos homens. Mas continuando ainda, na 806A, Kardec continua então a sua pesquisa com os espíritos. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Vamos ver a resposta. Eternas somente são as leis de Deus. Então eles já responderam. Um dia essa desigualdade desaparecerá, porque eternas somente são as leis de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Olha que interessante essa afirmação dos espíritos. Nós vamos analisar esta resposta. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Nossa, que resposta interessante e que a gente pode analisar muito profundamente que os espíritos deram a Kardec. Então nós temos aí a primeira situação dentro dessa resposta. A desigualdade social não é obra de Deus, certo? É obra dos homens. E que essa desigualdade social um dia desaparecerá, porque o que é eterno somente é a lei, a obra de Deus. Então isso os espíritos já deixaram bem claro para nós. Mas para entendermos assim bem toda essa resposta dos espíritos, quando eles nos falam que essa desigualdade gradualmente está se apagando, quando eles nos falam do orgulho, do egoísmo que ainda impera na sociedade, nós precisamos ir um pouquinho atrás, não tão pouquinho assim, bastante tempo atrás. Nós temos que ir lá atrás na história da humanidade. Por quê? Porque a desigualdade, a desigualdade social, ela é um conceito sociológico, tá? E um conceito econômico. Normalmente, quando nós pensamos em desigualdade social,
o que vem de imediato à nossa mente é a situação financeira, claro, né? É o que vem de imediato na nossa mente, com certeza. Mas ela também é uma desigualdade sociológica, que por mais que esteja um e outro integrados, né, existem as diferenças. Tá? Então, a desigualdade social ela é um conceito sociológico e ela é também um conceito econômico, possui essas duas vertentes. Tá? E ela, então, ela mostra para nós a diferença que existe entre essas classes sociais, né? Que nós sabemos. Mas, lá atrás, lá, por exemplo, na Idade Média, nós vamos ter o que? Por exemplo, com o sistema feudal, que é o feudalismo, que era o que existia naquela época da Idade Média. Ali, como em todas as outras etapas da humanidade, sempre existiram as desigualdades sociais. Nós vemos então nessa Idade Média, nesse sistema feudal, três classes sociais muito marcantes, extremamente marcantes. Que nós tínhamos então os servos, nós tínhamos os nobres, né? E nós tínhamos o clero. Nós sabemos então que os servos, eles nada possuíam, né? Nada tinham praticamente de direito e tudo sofriam. Os nobres, eles já tinham posições privilegiadas, por quê? Porque eles pagavam por esse privilégio, né? Através do dinheiro que eles tinham, eles conquistavam esses privilégios. Então, eles tinham essa posição diferenciada, né? Em relação aos servos, logicamente. E o clero, que sabemos, era o Estado. Tudo emanava do clero, tudo era determinado pelo clero. Era o soberano. Tá? Então, isso é para mostrar que essa desigualdade social, ela sempre existiu na humanidade. Não é de agora, ela vem de há muito, muito tempo. Claro, com suas características, né, de cada época. No caso, então, dessa Idade Média que nós estamos nos reportando, existia sim essa diferença de classe social muito marcante, muito. Hoje nós já não vemos essa diferença tão marcante assim. Existem as diferenças, obviamente, nós percebemos isso, né? Mas não tão marcantes quanto aquela época. Mas isso é o desenvolvimento, é o que os espíritos estão nos falando, que falaram para Kardec na resposta. A dia, ela gradualmente se apaga. Então, como era antigamente, hoje já não é mais. Existe sim, e nós sabemos muito bem, as desigualdades sociais, né? Mas não como era antigamente. Mas por que nós temos que analisar toda essa parte de conceito sociológico e econômico para falar com coerência da desigualdade social? Porque aqui, nessa resposta, especificamente nesta frase, né, os espíritos estão falando da desigualdade sociológica. São essas castas totalmente, extremamente definidas, são essas classes definidas que existiam anteriormente, né, muito demarcadas, que hoje já não vemos assim. Então existe sim essa evolução, gradualmente ela vai se dissipando, embora ainda persista em muitos aspectos. Então, é por isso que nós temos que entender um pouquinho do significado dessa desigualdade social nos seus dois aspectos, né, que é o sociológico e o financeiro. Porque eles dizem, gradualmente ela se apaga. Né? Sim, mas nós estamos vendo hoje com esta pandemia, com todo esse sofrimento, essa crise que a humanidade está passando, nós estamos vendo muitas pessoas, muitas famílias, muitas mesmo, que antes não passavam a necessidade que estão passando agora. Né? Então essa desigualdade, ela está se mostrando bem claramente para nós, com mais ênfase, né? Ela está saltando aos nossos olhos com esta pandemia, com esta crise, com tudo que está acontecendo no
mundo, não é só no nosso país, é no mundo, né? Mas aqui os espíritos estão relacionando a desigualdade não só a econômica, mas a sociológica. E essa vem, sim, se alterando. Mas, prosseguindo então na análise da nossa resposta, os espíritos dizem então que essa desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem então de predominar. Claro, né? Numa sociedade onde não exista orgulho, as pessoas não pensam só em si, pensam em todos os seus irmãos, não existe o egoísmo, não existe esse orgulho, é claro que será uma sociedade diferenciada e bem melhor. Nós não podemos nos esquecer que o planeta está caminhando para um processo de regeneração, né? Tornar-se um planeta algo elevado, né? Diferente do planeta que nós temos hoje, que é de prova e expiação. Isso não quer dizer que daqui a pouco nós teremos então um planeta regenerado. Não. Esse processo em que nós estamos envolvidos já começou há bom tempo atrás. Nós estamos vivenciando esse processo e ainda teremos um longo processo pela frente. Então, nós estamos nesse caminhar. E o que vai acontecer quando o planeta for um planeta de regeneração? Quando subir esse degrau na escala dos planetas, né? O que irá acontecer? O egoísmo e o orgulho, ainda que esteja presente, porque ainda vai estar presente em nós, não será predominante. Então a maioria dos espíritos que ali estiverem reencarnados, né, neste mundo de regeneração que a Terra irá se transformar, irá alcançar, serão espíritos com menos egoísmo, com menos orgulho e tantos outros sentimentos primitivos e sentimentos inferiores. Com certeza, como consequência disso, o planeta, a vida desses espíritos, né, a vida em sociedade será mais tranquila, né, com menos violência, menos doença, menos tristeza, embora ainda irá existir, mas numa escala bem menor, porque o orgulho e o egoísmo não predominará, como predomina hoje ainda em nós, certo? Então é isso que os espíritos estão falando. Então eles deixam muito claro que tudo faz parte de um processo que a humanidade vem passando, né? Desde o seu início, ela vem passando este processo. Então é um processo de conhecimento do espírito, é um processo do conhecimento de tudo, das leis, de desenvolvimento, né? É um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento, então, intelectual e moral, científico, tudo, pelo qual passa a humanidade. Certo? Então é isso que eles estão nos respondendo. Mas olha que interessante esta frase que vem a seguir. Então, neste ambiente, né, que nós comentamos agora, restará apenas a desigualdade do merecimento. Veja bem, nós temos, né, na nossa literatura espírita, né, o que os espíritos nos trazem através das obras da codificação de Allan Kardec, das obras de André Luiz, de Emmanuel e outros espíritos, né, que chegam até nós, é muito notório que na vida espiritual, no plano espiritual, o que ali determinado, as condições de um espírito ou outro, é através do seu merecimento. E merecimento pelo quê? Pelo que ele angariou, pelo que ele aprendeu, pelo que ele transformou no seu íntimo, né? Por aquilo que ele trouxe das suas experiências já transformadas. Então, é o merecimento daquele espírito,
Ele merece aquele ambiente, ele merece aquela situação, né? Ou não. Então isso vai depender de acordo com o merecimento. Então ali a condição ela é meritória no plano espiritual. Então você tem se você conquistou. Se você não conquistou, você ainda não terá. Então vá à luta, conquiste, trabalhe, estude, dê seu exemplo que você vai conquistar. É isso que ele nos diz aqui, os espíritos. Então quando nós atingirmos este mundo diferenciado, né, este mundo melhorado em muitos aspectos, onde o orgulho e o egoísmo não predominem, nós vamos então ter o quê? O merecimento. Aí sim existirá, claro, a desigualdade, porque somos individualidades, né? O espírito é diferente do outro, embora a finalidade seja a mesma para todos, que é a perfeição, nós estamos em graus evolutivos diferentes. Nós somos individualidades diferentes. Usamos o nosso livre-arbítrio, cada um da maneira que escolhe, né? Então, conforme o que o espírito angariou, o que o espírito já se transformou, né, o que ele já conquistou de melhorias em seu íntimo, será o seu merecimento. Então sempre existirá essa desigualdade, porque faz parte da evolução, né, espiritual. Cada um de nós está em um patamar evolutivo. Então não tem como passarmos exatamente as mesmas coisas, termos as mesmas coisas. Eu digo no sentido de tranquilidade, de saúde, de tudo isso. Por quê? Porque nós não somos iguais, nós estamos em graus evolutivos diferenciados. Mas será uma desigualdade com justiça, porque é a desigualdade da lei de Deus, porque será meritória. Você ainda não conquistou, você não pode ainda atingir um certo patamar, porque você não conquistou. Mas não essa desigualdade que, como disse aqui os espíritos, que vem da obra do homem, que não é da obra de Deus. Porque nós temos sim a desigualdade que vem do nosso merecimento ou não. Já existe, sempre existiu, porque é a lei de Deus. Nós estamos, né, sob essa lei de Deus. Mas somos infligidos muito fortemente com a obra do homem, dentro desse egoísmo e desse orgulho. É isso que nós temos que compreender. Então é daí que vem essas desigualdades sociais extremamente acentuadas, que não tinha necessidade de ser. Eles dizem então isso para Kardec, para nós. Esse é o ensinamento. A desigualdade persistirá, mas a desigualdade por merecimento é uma desigualdade com justiça. Então isso é para que a gente possa refletir bem, né? Então, dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus, nós somos a família, nós somos uma única família, nós somos os filhos de Deus. Então, dia existirá que esta grande família deixará de considerar-se como sangue mais ou menos puro, como existia muito fortemente há tempo atrás, como ainda existe, né, algumas características, o sangue puro. Isso não existe. O que existe é o espírito mais ou menos puro. E é disso que dependerá então a posição social. É o grau de evolução desse espírito, o grau do seu conhecimento, o grau do seu testemunho, o grau das suas melhorias íntimas. É o merecimento. Muito interessante essa resposta, né? Nos faz refletir em muitas coisas. E daí então entendermos essa desigualdade social, que não é obra de Deus, é obra do homem. Então, muito importante isso. E essa desigualdade, né, aqui dentro desse nosso estudo, dentro dessas pesquisas que são feitas aqui na obra do homem, né, ela pode ser medida, então, pelo nível de pobreza de uma sociedade, pelo nível de educação dessa sociedade,
da escolaridade, do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, existem vários indicadores dessa desigualdade social, tá? Dessa que a gente vive aqui, né, dessa desigualdade social, obra do homem. Então existem vários indicadores. Seguindo então no nosso estudo, nós temos então que essa desigualdade que ainda vemos, independente de tudo isso, falando das mães provedoras do lar, as mães que cuidam, as mães que nutrem seus filhos, que vestem seus filhos, que educam seus filhos, que gerem a casa, né? Que são as provedoras, né? Do básico, do necessário, do essencial. Então nós temos as que conseguem prover com além do necessário, as que provêm com o necessário, porque é o que conseguem, mas é o necessário, e aquelas que com muita luta ainda nem com o necessário conseguem prover a sua família, a sua casa. E isso são as nossas desigualdades, lamentáveis desigualdades, né? E seguindo dentro desse raciocínio, independente de que classe social seja essa mãe provedora, isso não conta. Nós temos que ter no coração as mães provedoras, todas as mães, mas hoje estamos falando das mães provedoras. O amor incondicional pelos seus filhos. E é isso que é o importante. Porque independente da classe social desta mãe, independente do ponto, até o ponto que ela consegue prover esta família, esta casa e esses filhos, independente disto, a mãe é sempre provedora do maior afeto, do maior amor, do maior carinho. E tudo isso, esses sentimentos, este exemplo, este acolhimento, é a melhor maneira que uma mãe pode prover o seu filho e sua casa. Então, isso não depende de classe social, depende do coração, depende da intimidade desta alma, que é esta mãe provedora. Então, para todas as mães que hoje se sentem culpadas, talvez, por não conseguirem prover a seus filhos o que é o necessário, pelo menos o básico, né? Ou que conseguem prover a seus filhos isso, o necessário e até mais, mas através de sua ausência. Então, a todas essas mães, independente da condição de cada mãe, que não se sintam culpadas. Por quê? Porque, independente do que elas conseguem prover para aquela família, deve ter em seus corações algo que é muito mais importante, que é o amor de mãe, o amor incondicional de mãe, passando esse amor, passando para esse espírito que ela recebeu como seu filho, sendo gerado por ela ou não, que tenha vindo como for. Ela acolheu esse espírito. Então a necessidade do amor que ela passa para esse espírito, embasando a sua nova reencarnação, dando o alicerce, né? O alicerce inicial para aquele espírito conseguir suprir, conseguir alcançar o seu mérito dentro desta nova reencarnação, que é esta nova oportunidade. Então isso é muito importante, além aqui de toda essa desigualdade social e classe social que nós tivemos que entrar no assunto para conseguirmos compreender melhor a resposta dos espíritos. Mas fora tudo isso, o legado de uma mãe, de um coração de mãe, é muito além do que possa prover qualquer parte material. Então, que não exista culpa nos corações de nenhuma mãe, porque independente de qualquer situação que ela se encontre, ela tem o amor incondicional para passar para o seu filho,
a base e a sustentação para fortalecer esse espírito para as provas que virão, porque elas virão para todos, inclusive para as mães. Aqui nós temos no provérbio 14, no início do provérbio, a seguinte frase: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com suas próprias mãos. Que frase interessante também, né? Nós podemos analisar este provérbio de algumas maneiras. Poderemos pensar, aqui ele fala a mulher sábia, né? Então, nós falamos da mulher estamos falando da mãe, obviamente, né? Mas todas as mulheres. Então, nós podemos entender este provérbio como de foro íntimo, né? A edificação do eu deste espírito, né? Que está como mãe ou está como mulher, do seu eu, da sua transformação íntima, né? Da sua casa. Vamos analisar a sua casa como de foro íntimo. Mas podemos também fazer análise do externo, da sua casa realmente dita, física, da sua casa, da sua família, que é o que estamos fazendo neste momento. Então, sábia é a mulher que aprende, se conscientiza da importância que ela tem dentro daquele ambiente. Então, essa é a mulher sábia que vai edificar a sua casa, e edificando a sua casa no exterior, com o cuidado, o carinho, o desvelo, com a atenção, com esse acolhimento que só o coração de mãe, né? Então, edificando essa casa interior, ela vai também edificar a sua casa íntima, o seu eu, a sua casa íntima. Então, sábia é esta mulher que aproveita esta oportunidade, que é a maternidade, meus amigos, é a oportunidade bendita de redenção. É a oportunidade mais fácil de fazer com que aquele que deve se reerga diante do amor, o amor de uma mãe por seu filho. Então, é esta oportunidade, a maternidade é uma oportunidade de reerguer este espírito e aquele que ela acolhe. Então, sabe essa mulher. Nós temos no livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, uma linda passagem envolvendo a mãe de todas as mães, envolvendo Maria, mãe de Jesus. Então o texto é grande, mas eu peguei um trechinho que é aqui o importante mesmo para fechar a nossa conversa de hoje sobre as mães provedoras do lar. Jesus estava na cruz, crucificado. Maria, sua mãe, chorava aos pés da cruz e falava: meu filho, com aquela dor dilacerante de seu coração, de ver o seu filho ali naquela situação. Neste momento, João, o apóstolo, João, o evangelista, filho de Zebedeu, ele se aproxima de Maria e com muito amor a enlaça em seus braços, aconchegando aquele coração dolorido de mãe. Neste momento, Jesus então olha para eles, olha para sua mãe e diz: mãe, eis aí o teu filho. Volta seu olhar para João e diz: eis aí a tua mãe. No derradeiro momento do Cristo, ele ainda nos deu uma grande lição. Então, neste momento Maria, neste momento o evangelista João, eles perceberam qual o significado destas palavras de Jesus, a grande lição que Jesus veio nos trazer, de que o amor universal é o coroamento da obra dele. Amor universal. Ele falou que Maria era a mãe de João. João era o filho de Maria.
esse amor universal. Então esse era o coroamento da obra de Jesus. E mais, eles entenderam o que Jesus quis dizer naquele momento com essa grande lição. A necessidade de extinguirmos em nós o egoísmo e que no nosso coração seja um santuário do mais puro amor. Não só para o nosso círculo familiar, mas todos os necessitados. E é isso que Jesus trouxe nessa grande lição, com Maria clamando e chorando ao pé da cruz. Ele quis dizer, um coração de mãe, coração detentor do amor, ultrapassa o círculo familiar, ultrapassa, vai para todos os necessitados, para todos que cheguem até esse coração amoroso de amor. É abnegação. E como nós não vemos tantos exemplos de mães irmãs, mães amigas, mães tias, mães avós, são mães. Mães porque detêm no coração esse acolhimento e esse amor. São mães. Esse amor universal que Cristo nos ensinou e que mostrou ali para Maria, que o coração que verdadeiramente ama vai além do círculo familiar, deve ir além do círculo familiar, deve abranger a todos que necessitam. E todos devem ter este amor no coração. Mas o nosso tema são as mães. Então que as mães nutram esse verdadeiro amor em seus corações, que ultrapasse as suas casas, o seu círculo familiar, que cheguem a todos os necessitados, para transformar a humanidade, para trazer à humanidade mais harmonia, mais amor, mais paz. É isso que nós estamos verdadeiramente precisando, meus amigos. Muito amor de mãe, de todas as mães, para essa humanidade sofrida. Eu agradeço a atenção de todos. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigada.